Olá, amigos, dando prosseguimento no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Estamos agora no item Dai a César o que é de César, que está em Mateus capítulo 22, versículo 15 a 22, e em Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17. Os fariseus, tendo-se retirado, enviaram um de seus discípulos para perguntar a Jesus. Continuam as tentativas para que venha responder algo que possa ser usado contra ele, né? A nossa vida é assim, nós estamos cheios de percalços no caminho e muitas vezes esses entraves são provas para que nós venhamos a colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E Jesus era constantemente testado. E é interessante, né? Eles queriam perguntar a Jesus algo que foi utilizado contra Jesus pela sua crucificação. Mestre, a pergunta, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levar em consideração a quem quer que seja, porque nos homens não considerava as pessoas. O que quer dizer isso? É veraz, és verdadeiro, Senhor. Claro que ele era um dissimulado, mas que Jesus era verdadeiro, isso todos sabiam. E por que, sem levar em conta quem quer que seja? Porque Jesus falava para todos. O amor que Jesus pregava era irrestrito, era puro, era assertivo, era verdadeiro para todos, quem quer que seja. E olha a pergunta danada que fizeram a Jesus. Diz-nos qual a tua opinião sobre isso. É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Lembrando, estávamos falando antes, que Jesus foi condenado por Pilatos, quando foi levado pelo guarda dos judeus, e Pilatos não queria de jeito nenhum julgar Jesus, até o ponto que os guardas do Sinédrio, mentiram e falaram para Pilatos: ou pegamos insuflando a multidão e falando que não deviam pagar tributos a César, ao Império Romano, que era uma falácia, que foi uma mentira. E diante disso, por estar indo contra os interesses do Império Romano, e Pilatos era o representante na Judéia do Império Romano, Jesus acabou sendo julgado por Pilatos por essa questão. Então, novamente tentam, de toda forma, tentar pegar no contrapé Jesus. E Jesus, vendo o ardil, vendo o que estava por trás daquilo, fala: hipócritas, por que me tentais? Apresente-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E pegando um denário, perguntou Jesus ao representante lá: de quem são esta imagem e esta inscrição que estava na moeda? De César, eles responderam. E Jesus respondeu: pois bem, dai de César o que é de César, e de Deus o que é de Deus. Ouvindo a resposta, esses pressupostos se retiraram. O que quis falar Jesus sobre isso? Ele deixa claro a intenção que nós temos obrigações para com as leis divinas, que são leis morais, e com as leis civis e de convivência, leis da terra, das quais nós participamos. Então, são leis comportamentais. Então, nós devemos obediência a uma e a outra. Não quer dizer que uma pessoa que tem errado aqui na terra e pagado a sua pena na lei dos homens, não vá fazê-lo também perante Deus. Vai, porque está devendo perante as leis divinas. Infringiu as leis da terra e as leis divinas, morais. Então, por uma questão de respeito
nós devemos estar quites com as leis e quitar tudo o que nós devemos. Mas as leis são injustas. Não importa se elas são injustas. As leis estão aí para serem obedecidas, independente da natureza delas. Se elas são injustas, mas elas foram com parcialidade ou imparcialidade feitas e votadas por pessoas que tinham capacidade para tal. E como nós estamos no lugar certo, na hora certa, nas condições certas para ultrapassarmos nossas provas, não nos cabe nos revoltarmos contra. Nós podemos lutar coerentemente, de uma forma equilibrada e não agressiva, pacífica e pacificadora, para mudar as questões para melhor, mas nunca numa luta, ou nunca deixar que fiquemos devedores contumazes. E essa pergunta era tão capciosa, porque na época os judeus eles tinham ojeriza a pagar tributos aos romanos, e tinham movimentos contínuos em que eles reclamavam. Então, nessa pergunta feita a Jesus, talvez tivesse um duplo sentido. Primeiro, se Jesus falasse da injustiça do pagamento dos tributos, esse posicionamento seria utilizado como pressão para diminuir os impostos no movimento, mas também poderia servir para derrubar Jesus, para que ele fosse condenado por estar infringindo as escrituras ou as leis. E mesmo não tendo feito isso, Jesus, ele foi condenado com esse argumento. Muito bem. Continuando nessa resposta de Jesus, fala que nós devemos proceder ao outro da mesma forma que queríamos que procedessem para conosco. Então, ele condena todo o prejuízo moral ou material que possa ser causado aos outros e prescreve o respeito ao direito de cada um, de mim para com você e de você para comigo, os mesmos direitos e obrigações, mesmos direitos e deveres, num sentido mais amplo. Não é só o financeiro, é o moral, é com a família, suas relações com a sociedade, com as autoridades, relações para com todos os indivíduos. Então, meus amigos, dai de César o que é de César. É uma obrigação nossa, mesmo que ela seja indecorosa, mas ela é legal. Então não podemos infringi-la. Podemos lutar para melhorar pacificamente. Voltaremos em breve com o capítulo 11 ainda, falando sobre a lei do amor. É um capítulo bastante grande, que tínhamos idealizado fazer em 3 partes, mas provavelmente vão ser em 6 partes, para melhor abordar e não omitir nada. Ok? Fiquem todos com Deus, forte abraço e até a próxima.